Olá, estudantes! Como prometido, voltei para falar sobre a Constituição de 1824. Sou Jorge Joelho, professor de História. Professor, mas qual a importância de falar sobre uma Constituição que não está mais em vigor? Nós vamos fazer a comparação entre a primeira e a atual. A primeira foi outorgada em 1824, vamos saber o porquê que ela foi outorgada e vamos ver a diferença entre a primeira e a atual. Venham comigo. A primeira foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824, como está aqui na imagem. A primeira Carta Magna brasileira garantia a unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes e estabelecia o voto censitário, que é o voto ligado à renda do cidadão. Ela foi elaborada por um grupo reduzido devido às desavenças entre o imperador, a Assembleia Nacional Constituinte, que a Assembleia era formada pelos partidos que se gladiavam entre si pelo poder. Após a proclamação de independência e a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, o país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. É importante lembrar que ainda havia tropas portuguesas lutando na Bahia e este combate só seria finalizado em 2 de julho de 1823, que é a data da independência baiana. Para tanto, foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte com deputados vindos de diversas províncias do Brasil. No discurso que pronunciou durante a abertura dos trabalhos da Constituinte, Dom Pedro I lembrou aos deputados que precisavam fazer uma Constituição em que os 3 poderes sejam bem divididos de forma que não possam arrogar direitos que lhe não competem, mas que sejam de tal modo organizados e harmonizados que se lhes torne impossível, ainda pelo decurso do tempo, fazerem-se inimigos e que estes sigam de mãos dadas para a felicidade geral do Estado. Se nós formos analisar os telejornais de hoje, nós vamos ver que isso não está acontecendo. A harmonia dos 3 poderes estão em guerra. Por isso que é importante a gente saber e estudar sobre as constituições, as leis que imperam a nossa vida. Espero que, palavras de Dom Pedro, que a Constituição que façais mereça a minha imperial aceitação, seja tão sábia e tão justa quanto apropriada à localidade e civilização do povo brasileiro. Vamos ver algumas características da Assembleia Constituinte da época. Primeiro, tinha o Partido Português, ou os conservadores, que reuniam lusitanos e brasileiros. Defendiam a monarquia centralizada, pouca autonomia provincial, ou seja, dos estados, e a manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. O outro partido era o Brasileiro ou Liberais, formado por brasileiros e portugueses, que desejavam uma maior autonomia para as províncias, defendiam a monarquia parlamentarista e a manutenção da escravidão. O Partido Liberal Radical era composto pelas camadas médias, urbanas, que advogavam pelo liberalismo econômico e político. Alguns dos seus membros, inclusive, queriam a implantação da República. Para conciliar essas 3 visões de Estado, é preciso entender a atuação de José Bonifácio, ministro dos Negócios Estrangeiros da época. Desde a independência, Bonifácio buscava criar uma monarquia forte, constitucional e centralizada,
Dessa maneira, se evitaria a fragmentação do país, como ocorreu na América Espanhola. Igualmente, pretendia abolir o tráfico de escravizados e a escravidão. Então, já era plano da monarquia de Dom Pedro abolir a escravidão no país. Mas nós vamos ver que pelas lutas dos partidos e que eram comandados pela grande elite fazendeira, né, que detinha o poder da agricultura, esses não aceitaram esse artigo na nossa Constituição. Devido às crescentes desavenças entre os deputados e o imperador, estimando o exército fechar a Assembleia Constituinte, vários deputados foram presos, inclusive José Bonifácio, que partiu para o exílio com a sua família. E esse é um dos patriarcas da nossa independência. Nas semanas seguintes, Dom Pedro I convoca um grupo de 10 pessoas para formar o Conselho Imperial e elaborar a Carta Magna. Embora a Constituição seja garantia dos direitos individuais dos cidadãos, nem todas são escritas da mesma forma. Há constituições que são elaboradas por uma Assembleia Nacional Constituinte democraticamente eleita. Neste caso, dizemos que a Carta Magna foi promulgada, o que está acontecendo nesse exato momento no Chile, onde uma Assembleia Constituinte está reunida para mudar a sua carta, a sua Constituição. Entretanto, existem constituições que são feitas por um grupo reduzido de pessoas. E desta maneira, a Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo ao país, como foi a Constituição de 1824. Mas nós vimos o porquê ela foi outorgada. Os deputados constitucionais que faziam parte da Constituinte brigavam entre si pelo poder. Dom Pedro não aceitou, deu prazo, porque custava dinheiro do povo, dos impostos. A Assembleia não trabalhava. Dom Pedro, então, deu a cartada final. E deu a Constituição 3 vezes ou duplamente mais liberal do que eles propunham escrever e que não escreviam. Uma das características da Constituição de 1824, o regime de governo estabelecido foi a monarquia hereditária, passava de pai para filho, a existência de 4 poderes, o poder executivo, vamos trazer para a atualidade? Poder executivo hoje, municipal, prefeito, estadual, os governadores, federal é o presidente, porque somos países de presidencialista, né? Uma federação. Nos países onde o sistema é a monarquia, é o monarca, o rei. Esse sistema possui a atribuição de governar o povo, administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. Então, aquilo que está estabelecido nas leis. O poder legislativo, que vão fazer as leis e fiscalizar os atos do executivo, como os vereadores, deputados e senadores. O poder judiciário, a principal função deste poder é defender os direitos de cada cidadão, promover a justiça, resolver os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através de investigação, apuração, julgamento e a punição. E o poder moderador, que vai moderar todos esses. As características dos poderes na época. O moderador, ele era exercido pelo imperador, que dava o direito de intervir nos demais poderes, dissolver a Assembleia Legislativa, nomear senadores, sancionar e vetar leis. Nomeava ministros e magistrados e também os demitiam ou depunham. O poder executivo era exercido pelo imperador, que por sua vez nomeava os presidentes das províncias. O poder legislativo era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os deputados eram eleitos por voto censitário e os senadores eram nomeados pelo imperador.
No Poder Judiciário, os juízes eram nomeados também pelo imperador. O cargo era vitalício, ou seja, e só podia ser suspenso por sentença ou pelo próprio imperador. Uma vez nomeado juiz, era até a morte. E quem tinha direito ao povo? Homens livres, maiores de 25 anos, com a renda anual de 100 mil réis. Era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores. Por sua parte, para ser candidato nas eleições primárias, a renda subia para 200 mil réis e excluía os libertos. Por fim, os candidatos a deputados e senadores deviam ter uma renda superior a 400 mil réis, serem brasileiros e católicos. Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil também. No entanto, a igreja ficou subordinada ao Estado, através do padroado. Tivemos a criação do Conselho de Estado, composto por 10 conselheiros, escolhidos pelo imperador. A capital do Brasil, independente, era o Rio de Janeiro, que não estava submetida à província do estado do Rio de Janeiro. Esta tinha sua capital na cidade de Niterói. Então, com a emancipação agora em 1960, 65, se eu não me engano, o Juscelino Kubitschek transfere a capital para Brasília. A cidade de Niterói perde o posto de capital e a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital de todo o estado do Rio de Janeiro. O artigo 1º da Constituição de 1824 reza que o Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam a nação livre e independente que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, os cidadãos aqui, como era no caso os portugueses, conservadores, queriam que o Brasil voltasse a pertencer a Portugal. Então, já estava escrito no primeiro artigo. É proibido, no preâmbulo da Constituição. A República Federativa do Brasil, ou no primeiro artigo da nossa atual Constituição, reza que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Então, nós vimos a diferença da primeira Constituição, onde o povo estava no patamar mais alto, e para a Constituição atual, o povo, ele desce para a terceira categoria. Então, primeiro é a união dos estados, a federação, dos distritos, e assim sucessivamente. Então, a diferença da primeira para a atual. A Constituição de 1824 durou 65 anos e, nesse período, sofreu apenas uma emenda. Somente a Constituição dos Estados Unidos da América era mais antiga que a brasileira e até hoje foi a que mais tempo vigorou no Brasil. A Constituição Republicana ou da República Federativa do Brasil de 1988 tem 33 anos. Atualmente são mais de 106 emendas, sendo a última datada de 7/5/2020, com o objetivo de instituir regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia do Covid-19. Esses dados são um comparativo entre as duas para termos uma noção da eficácia da atuação dos direitos e deveres para a nação.
Então, essa é a importância de sabermos e analisarmos para termos uma ideia do que é bom, do que foi, do que poderá ser. E só poderá ser quando nós, a nossa união, nós temos a força, sejamos capazes de mudar essa realidade. A nossa atual Constituição, a considerada cidadã, ela tem resguardado os cidadãos. Porque se já tem mais de 106 emendas, ela não está atualizada. Sendo que a primeira, quando você pega todos os artigos, ela é mais atual do que a atual, que tem somente 33 anos. E foi feita numa era moderna, uma era de revoluções, movimentos, conquistas, a queda do Muro de Berlim, o socialismo, o comunismo, que influenciou a nossa Carta Magna, a atual Constituição de 1988. Precisamos rever os valores e estudar para que ninguém ponha sobre nós, com autoridade, com a ênfase absolutista. Então, por isso, precisamos ler e pensar. E para isso que nós, educadores, estamos para fazer vocês, estudantes, seres críticos, para criticar mesmo. Olha, mas por que isso é assim? Por que no passado era, no presente não é mais? E o futuro? O que será do futuro? O futuro está na mão de vocês. Grande responsabilidade, né? Mas com a educação a gente chega lá. Vamos unir forças. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, no YouTube SMED-GV, reveja essa aula, critique as formas constitucionais, o porquê que é outorgado ou não. Nós já estamos na 7ª Carta Magna do país, e nós vamos ver as diferenças dessas cartas e o porquê elas são escritas, geralmente, quase que no Brasil, por cada governo. E por que nós estamos na 7ª Carta? Conto com a ajuda de vocês. Até a próxima aula.